Começando mais um Esclarecendo a Verdade. Que bom poder estar com vocês, que bom poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vós. Espero que vocês estejam sendo edificados, espero que vocês estejam crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje iremos falar sobre o Espírito Santo, nosso ajudador. Somos salvos quando nos arrependemos dos pecados e pela fé nos entregamos a Jesus Cristo. E passamos ali, então, a ter uma nova vida. E quando isto acontece, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Tornamos-nos ali santuários de Deus. É isso que acontece. E neste estudo iremos conhecer um pouco mais a respeito do Espírito Santo como nosso ajudador e como ele age em nós, tá bom? Logo após a vinheta. Esclarecendo a Verdade com o pastor Edson Barbosa. Ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva aí, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos e amigas para que assim esse vídeo venha alcançar outras pessoas, tá certo? Portanto, o Espírito Santo, nosso ajudador. Para a gente entender um pouco mais quanto a isso quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo para nós? É sobre isso que a gente vai falar aqui. O Espírito Santo, ele é uma pessoa assim como o Pai e o Filho. Veja o que diz João 14,16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que coisa linda. Ao falar que o Espírito Santo é o outro Consolador, Jesus ele está afirmando que o Espírito Santo é alguém igual a ele. Ou seja, é outro da mesma espécie dele. Logo, se Jesus é uma pessoa, inegavelmente o Espírito Santo também o é. Caso contrário, não poderia ser seu substituto. Tá bom? Aí o segundo, o Espírito Santo, ele é Deus, assim como o Pai e o Filho. Veja Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, que diz: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Porque formaste, Ananias, esse teu desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja que no versículo 3, Pedro fala que Ananias ele tinha mentido a quem? Ao Espírito Santo. Aí no versículo 4 ele fala que Ananias, mentiu a Deus. Portanto, aqui é uma prova, fato, evidência que o Espírito Santo é o próprio Deus, tá bom? Portanto, o Espírito Santo ele é uma pessoa assim como o Pai e o Filho, e o Espírito Santo, ele, assim como o Pai e o Filho, é Deus, tá bom? Ele é o próprio Deus também. Aí, agora a gente vai ver essa questão da atuação do Espírito Santo. As atuações, é o Espírito Santo que ajuda o homem em todas as suas necessidades espirituais. Observemos aqui, primeiro, o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16,8 diz que o Espírito Santo ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, o Espírito Santo ele habita em toda pessoa nascida de novo. Veja comigo João 14,16 que diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Terceiro, o Espírito Santo ele regenera os homens. João 3,5, ele chega e faz a seguinte declaração: Jesus respondendo, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quarto, o Espírito Santo ele sela cada crente em Cristo Jesus. O que é que diz Efésios 1,13? Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O selo é uma marca oficial de identificação.
Nos tempos antigos, o selo ele era estampado numa carta, documento ou objeto com a finalidade de garantir a sua autenticidade, identificando ali a sua propriedade, conferir autoridade e proteger contra a violação. Um rei ele possuía um anel de selar com o qual validava decretos, realizava transações e ali marcava propriedades. Portanto, obviamente, é muito significativo a Bíblia falar dos crentes como tendo o selo do Espírito Santo. Ele nos sela, somos do Senhor. Quinto, o Espírito Santo é o penhor da herança que todo crente receberá. Efésios 1,14 é claro quando vem e declara o qual é o penhor da nossa herança, a garantia para a redenção de possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Ele é a garantia, ele é o direito. Aí o Espírito Santo também ele nos guia a toda a verdade. João 16, ele vai declarar, 16:13, que ele chega e diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que coisa interessante aqui, olha que coisa maravilhosa que o Espírito Santo faz com a gente. Ele nos guia a toda a verdade. Aí, aqui no 8º, ele nos ensina todas as coisas. Ele faz isso com a gente. Nesse 7º ponto, ele nos ensina todas as coisas. E João 14:26, ele chega e diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, olha que coisa linda, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo nos ensinando toda a verdade. Aí o 8º, ele nos concede poder, né? O crente para o quê? Para viver vitoriosamente e testemunhar de Cristo. Atos 1:8 diz, mas recebereis a virtude, poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Portanto, o Espírito Santo ele nos dá poder para testemunhar de Cristo. 9, o Espírito Santo ele concede dons aos crentes. 1 Coríntios 12 ali fala sobre os dons e o versículo 11 diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 9 e o último, o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8:16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo, ele tem essa atuação em nossas vidas, ele faz isso com a gente, ele atua em nosso favor. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa aqui, para você ver, ele é Deus assim como o Pai, ele é uma pessoa assim como o Pai e o Filho, ele atua em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele habita em toda pessoa nascida de novo, ele faz isso com a gente. Portanto, se aproprie dessa verdade, ele nos regenera, ele nos sela. E também a gente precisa ver nessa questão, uma vez eu sou crente, tenho Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que procurar viver uma vida cheia do Espírito Santo. Devemos ser cheios do Espírito Santo. Quando a gente inicia essa nova vida em Cristo Jesus, nós nos sentimos muitas vezes confusos e não sabemos o que devemos fazer. Em Efésios 5:1, a gente lê ali que devemos nos tornar imitadores de Deus como filhos amados. Na sequência dos versículos, o apóstolo Paulo, ele orienta a mostrar um comportamento diferente do que tem os que andam nas trevas, os que andam no pecado. Pois nós temos a luz de Cristo e somos nós mesmos. Luz, nós mesmos assim, nessa questão de sermos luz neste mundo. E ser cheio do Espírito Santo significa ser dirigido, significa ser fortalecido pelo próprio Espírito. Deixar que ele nos direcione, que ele nos mude.
é tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus. Efésios 5,18 declara: e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, há contenda, mas devemos se encher do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é viver na completa dependência do próprio Cristo Jesus. Portanto, a gente precisa viver uma vida em santidade, uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida a qual Ele faça morada, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós luz, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós pessoas diferentes, que as pessoas olhem para nós e vejam assim: eis aí uma verdadeira filha de Deus. É nisso, a gente tem que ser diferente e ser cheio nós devemos ser cheios do Espírito Santo, não se embriagar com as coisas deste mundo, não se apegar às coisas deste mundo, de maneira nenhuma dizer não ao pecado. Agora, uma pergunta para nós refletir: por que que há tão poucos crentes cheios do Espírito Santo? Você já fez essa pergunta? Por que que há tão poucos crentes cheios do Espírito Santo? Para que a gente seja cheio do Espírito Santo, é necessário que a gente deixe de lado o nosso eu. Considerando tudo menos importante do que Cristo, deixar que Cristo vive em nós, renúncia. Gálatas, eu acho lindo, Gálatas 2, 19 e 20, onde Paulo ele faz uma declaração fantástica. Ele vem e fala o seguinte, ele vai dizer que, porque eu, pela lei, estou morto. Olha o que ele diz, que ele está morto pela lei, para viver para quem? Para Deus. Ele está morto para viver para Deus. É nisso, a gente tem que se apropriar dessas verdades. Aí ele continua e diz assim: já estou crucificado com Cristo. Olha que coisa linda. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, nós devemos se encher do Espírito Santo. Nós devemos renunciar aquilo que não agrada a Deus, dizer não ao pecado, dizer não às coisas que desagradam ao Senhor e dizer sim para Deus. Sim, Senhor, estou aqui, faça-se a tua vontade em minha vida. Agora, talvez você esteja perguntando: como podemos ser cheios do Espírito Santo? De qual maneira eu posso me encher do Espírito Santo? Como? De qual forma? Quando falamos em ser cheios do Espírito Santo, ali a gente não se refere a uma experiência sobrenatural no sentido de falar em outras línguas ou receber dons de revelação, operação de milagres, profecias, não. Estamos falando, sim, do cumprimento de uma ordem que exige a decisão consciente de mudança diária, mudança de vida, através da vitória contra a carne, nessa guerra, nesse embate. E todos podem ser cheios do Espírito Santo. Todos que são filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus pela fé. Se com coração puro e sincero diante de Deus, buscar a cada dia este enchimento. E para que sejamos cheios do Espírito Santo, devemos priorizar as coisas espirituais, orar mais, ler mais a Bíblia, conversar sobre coisas espirituais. Talvez seja por isso que há poucos crentes cheios do Espírito Santo. A Bíblia, a palavra de Deus, também nos diz que através de nossos pecados não confessados e uma vida errada diante de Deus, podemos entristecer o Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso se faz necessário que a gente esteja dia a dia analisando a nossa vida, confessando os nossos pecados, como declara 1 João capítulo 1, versículo 9, para que assim o Espírito Santo reassuma o controle de nossas vidas. Ele venha fazer morada, ele venha habitar em nós, ele venha não entristecer. Claro que ele não vai nos deixar, ele vai estar ali, mas ele não pode deixar o Espírito Santo dormir. Portanto, se você é nascido de novo e já se apropriou da vitória e perdão que Jesus te oferece, você tem tudo para ser cheio do Espírito Santo. E buscando esse enchimento,
através da palavra de Deus, da leitura, de uma vida de oração, de fugir dos desejos da carne, de dizer não ao pecado e dizer sim para a vontade de Deus, se envolvendo na obra, crescendo a cada dia mais. O Espírito Santo, ele está ali para nos ajudar, ele está ali para nos guiar a toda a verdade, ele está ali para nos incomodar quando a gente errar. Ei, acorda, volte para o caminho certo, volte para o caminho correto. O Espírito Santo, ele faz isso com a gente. Portanto, que a gente venha cada dia mais se encher do Espírito Santo. Que a gente venha a crer, a se apropriar dessa verdade, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa assim como o Pai e o Filho. Que a gente venha se apropriar da verdade, que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, assim como o Filho. Que a gente venha se apropriar da verdade, que o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, ele nos orienta. A gente venha se apropriar da verdade, que ele nos sela, que ele é a nossa garantia, que ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se aproprie disso, o Espírito Santo habita em você, desde o dia que você se rendeu ao Senhor, desde o dia que você confessou ele como seu único e suficiente Salvador. Creia nisso. Se apega a isso, que essas verdades façam morada em seu coração, em nossos corações, que a gente venha orar diariamente buscando esse sentimento, que a gente venha ler mais a Bíblia e fugindo das tentações da carne a cada dia, e deixe que o Espírito Santo brilhe cada vez mais forte em você, na sua vida, que a gente deixe o Espírito Santo nos guiar a toda a verdade. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha entendido, tenha compreendido. Espero que você tenha sido edificado com isso. Tá certo? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os outros amigos, tá ok? Então, procure conhecer mais sobre a pessoa do Espírito Santo e eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar muito a você crescer a cada dia mais. Vamos orar? Ó Deus Santo, Deus bendito, obrigado, Pai, por esse estudo. Que essas verdades venham fazer morada em cada coração. Que possamos conhecer mais o Teu Espírito Santo, Pai, ao qual habita em cada um de nós. Pai, seja com cada um que está nos acompanhando, os abençoe grandemente e abundantemente. É em nome, Senhor, do Teu Filho amado, Cristo Jesus, que te oro e te agradeço por tudo. Amém. Então, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, tá bom? E se Deus assim permitir, quinta-feira a gente vai estar postando mais um vídeo aí, tá ok? Um abraço e tudo de bom para vocês. Esclarecendo a verdade com o pastor Edson Barbosa.